É possível voltar no tempo? E se for, será que dá mesmo pra mudar o passado? Ou será que um viajante no tempo está fadado a sempre falhar nas suas tentativas de mudar o passado? Uma das formas mais tradicionais de explorar as consequências da viagem no tempo é através do paradoxo do avô. O paradoxo é o seguinte: por alguma razão você quer matar o seu avô no passado. Então você volta no tempo e mata o seu avô no passado, antes de ele ter conhecido a sua avó. Isso significa que o seu avô nunca conheceu a sua avó e, como consequência, um dos seus pais não nasceu. Então você não pode ter viajado no tempo e matado o seu avô. Dentro da ciência existem basicamente dois campos de opiniões. Parte dos físicos defendem algo chamado conjectura de proteção cronológica, que é basicamente a afirmação de que viagem no tempo é impossível de acordo com as leis da natureza. Ok, e qual lei exatamente da natureza que proíbe viagem no tempo? Bom, ninguém descobriu uma lei que proíba todos os casos de viagem no tempo, mas existem alguns argumentos. O mais tradicional é o argumento de que qualquer máquina do tempo se transforma inevitavelmente em um buraco negro. Imagine uma máquina do tempo e então deixe um pouco de energia entrar nela na forma de radiação. Essa energia vai sair da máquina no passado em relação a quando ela entrou na máquina. O que significa que parte dessa energia vai entrar uma segunda vez na máquina do tempo. É impossível blindar completamente a entrada de uma máquina do tempo. Então porções da energia inicial podem dar uma segunda volta. E se isso for verdade para uma única partícula de luz, isso talvez seja o suficiente para colapsar a máquina em um buraco negro. O truque é repetir o argumento para afirmar que parte da energia entra uma terceira, e depois uma quarta, e depois uma quinta vez na máquina do tempo. E logo essa lógica explode, implicando que qualquer máquina do tempo vai produzir energia infinita e colapsar em um buraco negro. E aqui é importante notar que as contas envolvendo viagem no tempo geralmente são difíceis. E esses argumentos são baseados em contas aproximadas, e por isso não dá para ter certeza de nenhum resultado. A verdade é que atualmente a ciência não consegue decidir se viagem no tempo é impossível ou não baseada somente nas leis da física. Mas felizmente nós podemos recorrer a outro campo do conhecimento, a filosofia. Se a viagem no tempo permite criar uma contradição lógica, então viajar no tempo é impossível. E é isso. O paradoxo do avô é um argumento lógico contra a viagem no tempo. Da mesma forma, se alguma teoria matemática um dia provar que 1 igual a 2, nós sabemos que a teoria está errada, porque 1 e 2 são comprovadamente números diferentes. Se algo permite uma situação logicamente impossível, então esse algo é impossível. Para o paradoxo se formar, nós assumimos que viajar no tempo é possível. Você pode de fato matar o seu avô no passado. A gente também assumiu que o avô que você mata é exatamente o seu avô. Talvez, ao viajar no tempo, você volte para o passado, mas não exatamente para o seu passado. Ou talvez o próprio ato de viajar no tempo separe o universo em duas linhas do tempo. Uma em que o seu avô viveu e conheceu a sua avó, e outra no qual você executou seu plano. Adicionar linhas do tempo alternativas também resolve o paradoxo, preservando a viagem no tempo. Existe o seu avô original, que sempre esteve vivo, conheceu a sua avó e criou uma família, e existe o avô do universo alternativo que você matou. Você só muda um passado alternativo e evita qualquer paradoxo por conta disso. E claro, essa solução também precisa de algum tipo de universo paralelo para fazer sentido. Então ela não é uma solução minimalista para o paradoxo do avô, porque ela acaba invocando a existência de algo como o multiverso. Mas quem sabe ainda exista mais uma solução possível.